Começando nossa primeira aula do módulo 2, bem-vindos! Hoje vamos falar sobre ponto de vista e perspectiva. Então, o assunto sobre perspectiva, ele é bem extenso, um pouco cansativo até. Porém, eu vou tentar abordar nessa aula de maneira bem simples, o máximo possível, para que a gente consiga entender e conseguir utilizar o recurso da perspectiva assim que a gente acabar de assistir esse vídeo. Então, eu espero que eu consiga passar para vocês de forma bem simples como a gente pode usar aí o recurso da perspectiva no desenho, tá? Bem, a realidade que a gente vive, que a gente percebe, as coisas, os objetos, a gente percebe eles em três dimensões. O mundo real ele possui três dimensões, né? Que é a altura, largura e profundidade. Quando a gente vai representar esse objeto de três dimensões do mundo real, né? Que tem três dimensões, a gente dispõe de uma superfície plana, que é bidimensional. Seja um papel, seja uma tela, elas possuem duas dimensões. Ele é bidimensional. O papel é bidimensional, né? Possui apenas altura e largura. Então, graças ao princípio da perspectiva, a gente consegue representar dentro desse plano bidimensional o objeto tridimensional, com altura, largura e profundidade. Então, por exemplo, aqui nessa sala mobiliada, né? A gente tem o papel, por exemplo, que foi desenhado, que possui altura e largura, mas a gente consegue perceber a profundidade dessa sala, a gente consegue perceber a tridimensionalidade dos objetos, até por meio das sombras, né? Então a gente consegue ter esse efeito de tridimensionalidade dentro de um plano bidimensional, certo? Então, existem algumas coisas que a gente precisa aprender sobre perspectiva. E a gente vai para os pontos chaves. Por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai trabalhar com perspectiva é encontrar a linha do horizonte. A linha do horizonte é uma linha que é uma linha horizontal, uma linha imaginária que é traçada horizontalmente na altura dos nossos olhos. A linha do horizonte é uma linha imaginária que é traçada na altura dos nossos olhos, ok? Aqui a gente pode observar aqui o boneco aqui e aqui a altura dos olhos dele, né? Tem a linha do horizonte. Então, essa é a linha do horizonte. A linha do horizonte ela é bem relativa. E junto com ela vem o que a gente chama de ponto de vista, que para mim estão intimamente interligadas, né? Inteiramente interligadas. E para mim faz todo sentido, até em relação ao que a gente está tratando, ponto de vista, né? Também tanto é chamada de ponto de vista como também é ponto de fuga. E você vê aqui que é exatamente, por exemplo, sempre para onde ele está olhando, a posição dele aqui. Então, se ele tivesse mais para cá, a gente vai ver aí que possui uma diferençazinha aí,
conforme a posição que a gente se encontra diante do modelo. Aqui mostra claramente essa diferença de observar os objetos conforme eles estão dispostos segundo a linha do horizonte, né? Esse objeto que está aqui em cima, a gente vê ele de um jeito, esse aqui de outro, esse aqui de outro, ok? A gente vai já voltar um pouquinho para essa figura, mas a gente vai entender um pouco melhor sobre essa questão da linha do horizonte. Aqui tem 3 figuras, A, B e C. Bora imaginar alguma cena hipotética. Vamos supor, a imagem A. Vamos colocar que uma pessoa está de frente para uma mesa. A altura dos olhos deles passa exatamente na altura da mesa, na altura onde estão os objetos, então passa bem no meio dos objetos. E essa linha, a linha do horizonte da pessoa que está olhando, ela está sentada de frente para a mesa e a altura dos olhos dela passa, que é a linha do horizonte, né, a altura dos olhos dela, passa exatamente no meio dos objetos. Então a gente tem esse ponto de vista, vamos colocar assim de ângulo, né? Que ele está bem de frente com os objetos, então tá metade para cima da linha do horizonte, metade para baixo, está passando bem em cima da linha do horizonte. E ele percebe que os objetos, ele percebe a frente dos objetos, aqui parece que eles estão sobrepostos um ao outro, né? A gente tem essa noção de que eles estão na frente do outro, mas a gente não sabe o espaçamento, até que aparece um pouco das sombras, mas dependendo de como a gente quer representar, a gente muda aí a posição, né? Não a posição dos objetos. Por exemplo, a gente muda o quê? Nosso ponto de vista. Aqui, vamos supor que a pessoa que está observando ficou em pé. Então, a altura dos olhos dele mudou, certo? Então, os objetos, como ele ficou em pé e a altura dos olhos dele aumentou, a linha do horizonte dele ficou mais acima dos objetos, os objetos ficaram embaixo da linha do horizonte, a gente dispõe de outro ponto de vista, né? Aqui, por exemplo, a gente consegue ver o espaço entre os objetos, eles possuem um dos outros. A gente tem mais nítida as sombras e a gente consegue ver a parte de cima também desse objeto. Aqui é como se ele tivesse sentado no chão. Então, a altura dos olhos dele mudou, a linha do horizonte mudou, e aqui como se os objetos estivessem dispostos acima da linha do horizonte. Então, ele não tem mais aquela nitidez de ver se os objetos estão perto, longe um do outro, qual é a distância. Ele também não consegue ver as sombras. E se os objetos, se não tivesse a mesa, por exemplo, ele conseguiria ver o fundo dos objetos. Por exemplo, nessa imagem aqui nitidamente a gente percebe isso que eu estou falando. Por exemplo, aqui ele enxerga de frente, ele enxerga a frente do objeto, do cubo. A gente vai ver, até para a gente trabalhar aqui nas nossas aulas, a gente vai trabalhar muito com formas geométricas, porque são mais fáceis de explicar e a gente vai entender mais nesse módulo que a gente parte das formas geométricas, né, para fazer aí muitas coisas. Então, aqui, por exemplo, ele consegue ver a frente e embaixo, porque o objeto está acima da linha do horizonte, então ele consegue ter essa visão. E aqui ele consegue ver a frente do objeto e em cima. A gente vai entendendo aos poucos. Não sei se já deu para pegar um pouco aí, mais ou menos o que eu quero dizer. Mas, basicamente, isso. Não tem muito segredo aí, não. A maneira como a gente percebe os objetos em relação à linha do horizonte, eu acho que deu para ficar um pouquinho claro. E aqui tá, bora ver mesmo se a gente conseguiu entender.
Por exemplo, vou mostrar para vocês. Essas 3 xícaras estão em relação à linha do horizonte. Elas estão situadas em posições diferentes em relação à linha do horizonte. A xícara A, ela está o quê? Ela está abaixo da linha do horizonte, né? A gente consegue ver aí essa parte de cima dela e também a parte da frente. Essa aqui, a linha do horizonte está passando bem no meio dela, então a gente consegue ver por igual aqui à frente. A gente não consegue ver nem em cima, quase nem embaixo, a gente enxerga a frente. E aqui a linha do horizonte está passando embaixo dela, então ela projeta aqui para cima, então a gente consegue ver o fundo. A gente vai conseguir entender até melhor quando a gente começar a falar das três formas de perspectiva que a gente vai aprender aqui nesse módulo, que é a perspectiva paralela, a perspectiva oblíqua e a perspectiva aérea, que a gente vai já ver já. Então, aqui tem mais um exemplo aqui de linha do horizonte. Tem uma definição aqui para vocês, né? A linha do horizonte tem a ver com o que a gente está observando e também tem a ver, por exemplo, assim, como eu sempre digo, tudo depende. O que você está desenhando? Você está representando alguma coisa, uma sala, uma rua, um objeto? Então depende muito. Uma fotografia. Então, por exemplo, assim, se você está desenhando, por exemplo, ao ar livre, você vai encontrar, ou está desenhando a sala da sua casa, você vai encontrar esse ponto de fuga, essa linha do horizonte, quero dizer. E quando você pega uma foto, por exemplo, você também vai tentar encontrar a linha do horizonte. A linha do horizonte é o básico que você tem que partir dela para você encontrar as outras coisas que a gente vai já falar, para a gente se trabalhar com a perspectiva. A primeira coisa que a gente tem que fazer é começar pela linha do horizonte. A gente tem que encontrar a linha do horizonte, certo? Então, deixa eu ver aqui. Então, já falei, né, sobre a linha do horizonte. E... Bora ver aqui. Tá. Depois da linha do horizonte, vem o ponto de fuga. A gente tem a linha do horizonte, a gente tem um ponto de fuga e a gente tem a linha de fuga. E esses 3 elementos juntos formam uma perspectiva. Perspectiva é você dar essa profundidade para o desenho, né? Que você está representando numa folha bidimensional, uma folha plana. Você vai dar essa profundidade no desenho com esses 3 elementos que formam aí a nossa perspectiva. A gente vai entender um pouco sobre eles e a gente vai ver que não é tão complicado assim trabalhar com a perspectiva. Tá. Então, o ponto de fuga também é o ponto de vista que a gente estava falando agora. Aqui tem uma definição dele, que é o ponto localizado na linha do horizonte, para onde todas as linhas paralelas convergem quando vistas em perspectivas. Essas linhas de fuga aqui, que é elas que vão dar e vão levar o desenho até lá, para o ponto de fuga, e que vão dar esse efeito de profundidade do desenho, ok? A gente se baseia aí, você pode até ver que todas as linhas aqui estão, aqui as janelinhas, né, estão indo para lá, as árvores também estão indo para lá. Também tem uma característica aqui que eu vou já falar sobre isso. Aqui, por exemplo, aqui tem em relação à linha do horizonte, tem aqui o nosso ponto de fuga.
E esse ponto de fuga que projetou aqui essas formas geométricas. E você vê que dependendo da posição que você puxa, muda os lados que você observa dos objetos, né? Aqui também se puxar para cima. Então, ó, aqui outro exemplo. Aqui não está no meio, como naquela imagem lá. Vocês podem ver que a gente pode, conforme a linha do horizonte, a gente escolhe aí, se a gente for, por exemplo, fazer um desenho de memória, como eu disse, né? Em um vídeo aí, você está acompanhando a aula. Você sabe do que eu estou dizendo, desenho de memória, já falei sobre o que é desenho de memória. E aí você escolhe aí onde você quer o seu ponto de fuga, que é onde você vai projetar seu desenho. Aqui nesse caso tá aqui, você vê que as linhas convergem para lá, né? Aqui também você vê que não precisa estar no meio da linha do horizonte. É em relação à linha do horizonte. Então a linha do horizonte pode estar mais aqui em cima, pode estar mais aqui em cima. Por exemplo, a linha do horizonte aqui está aqui, ó. Aqui está a linha do horizonte e o ponto de fuga está aqui, mas poderia estar aqui, poderia estar aqui. Então a maneira, a posição que a gente tem em relação aos objetos que a gente está observando. Ó, esse exemplo aqui que eu mostrei lá, na primeira imagem lá, a gente consegue encontrar aqui já a nossa linha do horizonte, o nosso ponto de vista aqui, nosso ponto de fuga. A gente pode até treinar isso em casa aí, pegando algumas imagens e tentando saber aí onde é o nosso ponto de fuga. Por exemplo, aqui nesse desenho fica fácil de a gente perceber onde está o ponto de fuga e onde está a linha do horizonte. Tá vendo essas para onde o desenho segue? Vocês veem que ele como se fosse um imã atraindo aqui, ó. As linhas convergem para um ponto. Aqui a mesinha aqui, ó, ela também vai para lá. Ela também vai convergir no mesmo ponto. Então, eu já sei que meu ponto é aqui. Meu ponto de vista, porque a gente está vendo a sala bem de frente, né? E a nossa linha do horizonte passa exatamente por aqui. Ok? Então, a gente pode treinar aí, pegando algumas imagens, vendo os pontos de vista, o ponto de vista, o ponto de fuga, né? A gente que tá bem fácil mesmo de a gente saber que é só ver onde as linhas convergem. As linhas aqui, ó, também, ó. Os objetos todos, eles seguem essa ordem, essa fluidez, porque é exatamente isso que a perspectiva proporciona. Por isso que você tem que traçar essas linhas de fuga, para que você se baseie por elas, para que esse objeto, ele, como se ele tivesse, como é que se diz assim, entrando na página, né? Ele segue esse ritmo para dentro, como se fosse assim, essa profundidade mesmo. E duas coisas para falar sobre isso. Não é só seguir a linha de fuga. Por exemplo, aqui é um exemplo bem claro. Aqui já dá para a gente treinar já aí. Cadê a linha do horizonte? A linha do horizonte passa exatamente aqui. A linha de fuga, para onde as linhas vão, a linha de fuga já, o ponto de fuga, para onde as linhas convergem. Olha para onde as linhas estão convergindo, bem aqui. Então aqui eu sei que é meu ponto de fuga. Para me desenhar, por exemplo, essas árvores, tem duas características aqui que fazem ainda mais dar essa percepção de profundidade. É o tamanho, conforme vai se distanciando, vai diminuindo o tamanho, e conforme vai se distanciando, o espaçamento, por exemplo, também vai diminuindo. Tá vendo? Eles vão ficando mais juntinho e mais
dissolvidos, né? Vamos dizer assim, as formas. Aqui a árvore está bem nítida e vai se dissolvendo. Vai diminuindo os espaços e vai diminuindo o tamanho. Então aqui eu pego as minhas linhas de fuga, vou traçando aqui, posso traçar aqui também, para mim ir desenhando as árvores dentro dessa linha aqui, né? Para não fazer muita olho, para não sair desigual. Então a gente usa as linhas de fuga. E quando a gente for fazer, desenhar em perspectiva utilizando as linhas de fuga e tal, depois a gente vai apagar as linhas, é claro, né? Porque não vão ficar no desenho. A gente tem que desenhar com lápis B, lápis HB, B, H, para que os lápis que a gente usa para esboço, né? E que a gente consiga apagar com mais facilidade. Aqui também tem um exemplo aqui, ó, do barquinho. Conforme vai diminuindo o tamanho, à medida que o objeto se afasta, né? Se afasta não. Oxe. O objeto vai diminuindo o tamanho conforme ele se afasta, né? À medida que se afasta, o objeto diminui o tamanho. Então, o da frente é maior, conforme vai aumentando a distância, vai diminuindo o tamanho, ok? E agora a gente vai entrar na questão da perspectiva. Há 3 formas de perspectiva e mais básicas que existem, que a gente vai aprender aqui, que é a perspectiva paralela, a perspectiva oblíqua e a perspectiva aérea. Tá um barulho aqui, mas vai já passar. E a gente vai falar um pouco aí sobre a perspectiva paralela. A perspectiva paralela ou de um ponto de fuga é a mais simples que existe. É utilizada quando os objetos apresentam um lado vertical que não seja praticamente frontal. As linhas das faces laterais convergem para um único ponto de fuga. Na vista frontal, as linhas verticais são paralelas e as horizontais também. Para encontrar na prática o ponto de fuga, basta traçar a olho o prolongamento das linhas das faces laterais. Aqui a gente escolhe como a gente vai representar, por exemplo, esse cubo aqui. A gente desenha primeiro esse daqui. Eu vou mostrar aqui para vocês num vídeo aqui. Deixa eu tirar aqui. A gente vai ver aqui no vídeo como a gente faz a perspectiva paralela. Como a gente faz um cubo, que é o princípio de tudo, né? Como a gente vai fazer aí o cubo em perspectiva paralela. Bora ver aqui o videozinho carregando. Eu fiz primeiro o que? A linha do horizonte. Como eu vou desenhar um objeto, a minha escolha, eu não estou observando nada, eu escolho a minha linha do horizonte. Eu decidi fazer aqui bem no meio, e aqui eu vou marcar meu ponto de fuga. Eu fiz 3 pontos de fuga, porque eu vou dar vários exemplos aqui para vocês. Mas essa perspectiva paralela, ela utiliza só um ponto de fuga, ok? Então a gente vai fazer aqui primeiro a frente do nosso cubo, que vai ser um quadrado. O quadrado vai ser a frente do nosso cubo. Vou fazendo aqui. Vou fazer aqui o cubo. Eu geralmente não utilizo régua, tá? Geralmente eu faço tudo a olho mesmo. Não sou boa de usar régua, acho que dá pra ver. Não sou muito boa de usar régua não gosto. Mas eu acho que é mais fácil, né? Pra quem tá começando
e de encontrar as linhas. Agora a gente vai pegar e vai levar dos 4 cantos do cubo, do quadrado, lá para o nosso ponto de fuga. Vai pegar aí nessas 4 pontas aí, cantos do cubo, e levar para o nosso ponto de fuga, tá vendo? Aqui eu puxei de frente, né? Eu puxei de frente, então não vai aparecer os lados, vai aparecer só a frente. E em cima, seguindo essas linhas aqui. Lembra que eu falei, acabei de falar, que a perspectiva paralela, ela segue, já diz, né, paralela, então, tanto as linhas verticais e horizontais, a gente consegue trabalhar com linhas paralelas. Paralelas quer dizer isso aí, né, uma do lado da outra aí, mesmo sentido. Eu acho que eu já falei isso nas aulas de rachuras, o que é as linhas paralelas. Então, é no mesmo sentido. Aqui eu segui, que eu tô só acentuando aqui o quadrado. Depois que a gente segue aí as linhas da perspectiva, depois a gente pode apagar. É por isso que a gente tem que fazer com lápis mais claro, tá vendo? Eu acentuei com lápis mais escuro e agora eu tô apagando aqui o esboço, que foi as linhas que eu me guiei para fazer o cubo em perspectiva. É bem simples mesmo. A gente pode começar treinando aí com puxando aí o cubo de várias posições, seguindo a linha do horizonte, de ponto de fuga diferente, ponto de vista diferente, para a gente entender melhor aí como os objetos são posicionados aí, segundo nosso ponto de vista, segundo a linha do horizonte, ok? E esse primeiro cubo eu puxei de frente, abaixo da linha do horizonte, então eu consigo ver acima dele também a frente. E agora eu vou puxar de uma maneira diferente para vocês entenderem. Quando a gente puxa bem em cima da linha do horizonte, metade, vamos dizer assim, nem para cima da linha do horizonte nem para baixo, não adianta a gente fazer essas linhas de fuga, porque não vai aparecer. Tá vendo? Não adianta nada. Tipo, onde que eu vou demarcar? Não tem como demarcar. Só se eu quiser fazer outro tipo de figura. Então, não adianta, porque quando eu puxo em cima da linha do horizonte, eu só vejo a frente do cubo. Eu só vejo a frente. Então, vai ficar basicamente a frente. Não tem como a gente puxar aí as linhas para formar as laterais. Não tem, porque as linhas como se elas convergissem lá para trás. Como se elas ficassem ocultas, sabe? Por exemplo, aqui nesse que eu fiz primeiro, elas aparecem e no segundo não aparecem. Aí aqui eu tô puxando para vocês verem a diferença, né? Aqui eu tô puxando de lado, o nosso ponto de fuga tá aqui do lado, de onde comecei o quadrado, e agora eu puxo minhas linhas para lá. E as linhas verticais são paralelas, então, né? Aí, tá vendo como dá uma diferença? Quando a gente puxa de lado, agora a gente consegue ver o lado e a frente. Ali a gente consegue ver em cima e a frente. Então, dependendo da posição que a gente puxa, muda bastante. Eu acho que isso é um treino muito bom pra gente ir fazendo aí, pra ver as diferenças aí em relação à linha do horizonte e ao ponto de fuga. Não sei se tá dando pra entender. Eu espero que sim, porque realmente é um assunto um pouco complicado. Até se vocês pesquisarem aí no Google aí, enfim, no YouTube, vocês vão ver que é um assunto bem complexo. As apostilas são bem longas em relação à perspectiva, porque existem várias formas de desenhar perspectiva. Aqui, por exemplo, estou desenhando acima da linha do horizonte e a gente consegue ver. Lembra que a gente já falou isso daqui agorinha? Ainda há pouco a gente falou
sobreviver a parte de baixo e a frente, quando a gente puxa em cima da linha do horizonte. Aqui a gente consegue ter essa noção. Olha esses três tipos diferentes que a gente já fez aqui. E cada vez que a gente desenha diferente, a gente puxa tanto abaixo, no meio ou acima da linha do horizonte. E também tem a questão do ponto de fuga, né? Aqui, por exemplo, eu estou vendo o outro lado do quadrado, do cubo, né? Que a gente consegue ver o outro lado do cubo. Então, dependendo da disposição que você quer fazer aí, olha, eu estou seguindo as linhas, tá vendo? Tanto as horizontais quanto as verticais, eu sigo elas para demarcar o final do cubo. E vai depender do tamanho que você quer. Se você quer mais comprido, se não, se quiser mais curto, é você que determina. Depois você só vai acentuando o traçado. Você vai acentuando aí o cubo, os traços do cubo. Ok? Então, eu acho que deu pra gente entender aí sobre o que é a perspectiva paralela, né? Que ela é de um ponto de fuga, como muda aí a forma que a gente vê, se ela tá quando ela está em cima da linha do horizonte, quando ela está abaixo da linha do horizonte, de frente com um ponto de fuga, ou quando a gente puxa de lado, né? Deu pra gente ter essa noção aí. Então, agora a gente vai ver sobre a perspectiva oblíqua. Essa perspectiva aqui, oblíqua. A impressão de profundidade que a gente obtém com a perspectiva oblíqua é maior do que com a paralela. Ela tem a característica por ter dois pontos de fuga e pelo fato de que as linhas verticais serem as únicas que se mantêm paralelas entre si. Essa aqui tanto as linhas verticais quanto as linhas horizontais, elas se mantêm paralelas, né? Aqui para a gente formar o resto do quadrado. A perspectiva oblíqua, as únicas linhas que são paralelas são as verticais. Por exemplo, aqui, ó, elas são paralelas. Elas são paralelas, uma do ladinho da outra, no mesmo sentido. Elas são paralelas uma à outra. Então, a perspectiva oblíqua não vai ter linhas horizontais paralelas, ela só vai ter linhas verticais paralelas umas às outras, ok? E as linhas restantes, as linhas não verticais, convergem para um outro ponto de fuga. Então, a perspectiva oblíqua, ela funciona com dois pontos de fuga. E tá, deixa eu mostrar lá agora. Também fiz aqui para vocês entenderem um pouquinho como a gente faz a perspectiva oblíqua. O desenvolvimento de qualquer figura geométrica simples usando a perspectiva oblíqua segue uma ordem. Primeiro situamos a linha do horizonte, desenhamos então, a partir das medidas que tomamos, a face mais visível da figura geométrica simples. As linhas que se cortam nessa figura nos dão um ponto de fuga na linha do horizonte. Tá, eu demarquei aí a linha do horizonte novamente. Aqui vai ser o ponto de fuga 1. E aqui vai ser o ponto de fuga 2. Aqui a gente pode... Eu vou fazer a primeira aqui de um jeito para vocês verem como é. Depois eu faço de outro jeito. Tem duas formas aqui. Eu vou já determinar aqui, já puxando os traços, o tamanho do cubo que eu vou fazer. Ou do objeto que seja. E aqui agora eu só vou seguir as linhas, tá vendo? Fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Tá? E agora o que a gente vai fazer? Seguir. Lembra que eu falei agora? As únicas linhas que são paralelas são as verticais. E aí eu vou fazer aqui os dois lados
verticalmente, retas vertical. Agora o que a gente vai fazer para fechar o cubo? Vai pegar daqui da direita, vai puxar para a esquerda e vai pegar da esquerda aqui, no final do cubo, para fechar, vai lá para o ponto de fuga da direita. Fechou, já formou um cubo, tá vendo? É bem simples de se fazer. Acho que se você tiver dificuldade, assiste esse vídeo de novo, que aí você vai entender. Agora eu vou fazer, ó, já vou demarcar o tamanho que eu quero do meu cubo, vai ser esse tamanho aí. E aí eu vou pegar e vou puxar lá o ponto de fuga. Ponto de fuga. Vou pegar aqui a outra ponta também. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E a mesma coisa. E agora demarcar o tamanho que eu quero aqui do lado. Paralelamente, verticalmente, o tamanho do cubo que eu quero. E agora o que é que eu faço? Pego a linha da direita. Ah, aí a gente pode ver o tamanho que a gente quer. A gente pega a linha da direita e leva para o ponto de fuga da esquerda. E faz a mesma coisa com o outro lado. E pronto, tá vendo? A gente já formou um cubo aí e a gente consegue ver os três lados. Em cima, embaixo. E se eu fizer no meio, vai ser a mesma coisa que eu fiz no outro. A gente não consegue ver. Agora a gente vai conseguir ver dois lados, na verdade, né? Porque como é com dois pontos de fuga, a gente consegue perceber os dois lados do cubo. Mas aí a gente não vai ver o quê? A gente não vai ver nem em cima, nem embaixo. Fiz um pouquinho torto aí, mas dá pra ver. E, gente, a partir do cubo, a gente consegue fazer outras formas geométricas dentro dele. Talvez a gente veja isso na próxima aula, ou acho que é na terceira aula. Mas a gente vai descobrindo aí aos poucos o desenho, ok? A gente está aqui para entender um pouco sobre a perspectiva. Então, tá vendo como aqui na perspectiva oblíqua a gente consegue ver os dois lados, mas quando tá em cima... Ah, aqui a gente consegue desenhar tudo depois, ó. Acho que eu fiz isso na outra, não? Não. A portinha seguiu as linhas, tanto do ponto de fuga, tá vendo como ela seguiu para cá? Olha, portinha. Os detalhes seguem o ponto de fuga ou as linhas paralelas, vertical ou horizontal, dependendo da perspectiva que a gente está usando. As linhas, as características também seguem. Por exemplo, o telhadinho vai seguir aqui, ó. Eu vou puxar o telhado pro ponto de fuga, e a porta também vai seguir o ponto de fuga e aqui vai ser paralelo, ok? A gente tem que lembrar dessas regrinhas. Aqui, por exemplo, na perspectiva paralela, tanto horizontalmente quanto verticalmente, a gente puxa as outras linhas, né? E aqui a gente puxa só verticalmente. A perspectiva aérea, eu acho que é uma perspectiva até... depende do que a gente quer desenhar. Talvez na outra aula mostre alguns exemplos para vocês. Talvez eu possa fazer uma aula extra, talvez, mostrando um pouco de possibilidade de desenho com essas perspectivas que eu estou ensinando aqui. A perspectiva aérea trata-se de uma perspectiva constituída por três pontos de fuga. A gente já viu de um, de dois, e a perspectiva aérea é de três pontos de fuga. Dois se situam na linha do horizonte e o terceiro se situa na vertical, e, portanto, é perpendicular à linha do horizonte. Eu vou mostrar aqui também para vocês o último vídeo mostrando sobre a perspectiva aérea. Eu vou fazer um pouco aí a perspectiva aérea. A característica
peculiar desse tipo de perspectiva, do caso da perspectiva aérea, é que não tem linhas paralelas. Na perspectiva paralela, a gente tem a linha horizontal e vertical, que elas são paralelas. Na perspectiva oblíqua, as linhas verticais são paralelas, mas na perspectiva aérea não tem linhas paralelas. Elas apenas vão convergir para o ponto de fuga mesmo. Algumas perspectivas aéreas podem ficar muito deformadas se você puxar muito aí o terceiro ponto de vista. A melhor posição é que não distorça demais as formas. Então, eu acho que eu vou mostrar na próxima aula algumas possibilidades aí de perspectiva aí usando esses três. Mostrar alguns desenhos usando essas três formas de perspectiva, para vocês entenderem melhor como a gente usa. Eu comecei aqui fazendo como se fosse fazer perspectiva oblíqua. Eu puxei aqui, né, para formar como se fosse em cima do quadrado, mas agora eu vou puxar para fazer o terceiro ponto de fuga. Vou puxar aqui para baixo para a gente fazer o terceiro ponto de fuga. Não precisa ser longe como eu vou fazer assim longo não, tá? É só para a gente fechar o quadrado, mas eu fiz longo para vocês verem como a gente pode fazer. Até para fazer prédio se usa para fazer, porque vocês vão ver agora aí como eu vou fechar, como fica. Por isso que se chama de perspectiva aérea, como se a gente estivesse olhando de cima. Essa perspectiva aérea, a gente começa com os dois pontos de fuga e vão fazer igual como a gente fez ainda agora, com a perspectiva oblíqua, mas aqui a gente puxa o terceiro ponto de fuga. E aí a gente vai determinar a altura que a gente quer. Vocês veem que não tem linhas verticais e horizontais, elas são sempre em relação ao ponto de fuga, tá vendo? E aí você puxa a altura que você quer em relação a essa linha aqui do ponto de fuga. A altura que você quer o seu quadrado, depois a gente apaga as linhas. E é isso, basicamente isso. É a perspectiva aérea. Ok? Então, eu acho que foi isso. Eu espero que vocês tenham conseguido entender sobre os três tipos de perspectiva paralela, oblíqua e a aérea. Sobre como a gente consegue dar esse efeito aqui de profundidade, sobre o ponto de fuga, linha do horizonte, linha de fuga. Eu espero que a partir dessa aula você consiga usar a perspectiva, ok? Eu acho que se você voltar às aulas, se você não entendeu, se voltar às aulas você vai entender melhor. Às vezes da primeira vez a gente não consegue entender muito, mas depois a gente vai entendendo melhor. Então, eu espero que vocês tenham aprendido com essa aula. Obrigado por assistir até aqui. E é isso, a gente se vê amanhã na próxima aula.